A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse dia de hoje e para todos sempre. Amados irmãos, peço a vocês que ainda não são inscritos aqui neste canal, que se inscrevam neste canal, amados. Ative o sininho de notificações todas para que você seja sempre avisado quando eu postar um vídeo, quando eu postar uma reflexão da palavra de Deus aqui. E para que você também ajude a crescer este canal, amados. Que este canal é exclusivamente para falar de Deus, para evangelizar, para levar o evangelho de Jesus a quem der ouvido. Amém? Vamos agradecer a Deus porque mais um dia estamos vivos e pedir a direção do Senhor para esse dia, para a nossa vida, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na presença do Senhor, Pai. Eu dou graças a Ti porque mais um dia estou viva, mais um dia estou respirando pela Tua misericórdia, Pai. E aqui coloco toda a minha vida, toda a minha casa, todos os meus caminhos nas mãos do Senhor. Oro, Senhor, pela vida de todos os irmãos e as irmãs que acompanham a oração e a palavra do Senhor aqui neste canal. Alcance a vida desses irmãos, dessas irmãs, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tome a direção de nosso dia e que tudo, Pai, aconteça para o nosso bem. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos para a palavra de Deus? A palavra que Deus trouxe ao meu coração para que nós hoje meditamos, amados, na palavra, está no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, 17 de 1 Pedro. Porque melhor é que padeças fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém, amados? Aqui é uma palavra, amados, que Deus traz ao nosso entender hoje, que é melhor que eu padeça, que eu pereça fazendo o bem, do que padecer fazendo o mal. O que entendemos, amados, com esta palavra, é que se eu padecer, perecer, ou em outras palavras, até morrer, fazendo o bem, se essa for a vontade de Deus, é bom. Melhor do que eu perecer ou padecer fazendo o mal. Amados, porque se eu padecer ou morrer fazendo o bem, é claro que eu vou ser salva. Eu vou morrer fazendo o bem. Eu vou morrer fazendo o que é agradável a Deus e não desagradando ao Senhor. Eu vou ser salva. Porém, se eu padecer, perecer no erro, fazendo o que não agrada a Deus, irando a Deus, fazendo o que entristece ao Senhor, eu não vou ser salva. A minha alma padecerá no fogo do inferno. Esta é a verdade. É a palavra de Deus que fala conosco. Porque, amados, sabemos, né? Tem até filmes, né? Tem até filmes, né, que nos mostram. Tem versões na Bíblia que nos mostram que no tempo passado lá, servos de Deus morriam pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estevão morreu apedrejado, mataram a pedrada Estevão, que era ministro da palavra de Deus. Aí há pessoas que podem pensar, mas se Deus não podia dar o livramento para Estevão? Podia. Mas Deus quis. Porque aqui nós limos, olha, porque é melhor que padeças fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer. Deus podia livrar Estevão? Podia. Por que Deus não livrou? Porque Deus queria que ele padecesse assim pelo evangelho, para que hoje nós tivéssemos essa história. Para que hoje nós tivéssemos este exemplo. Sabemos que João Batista
um servo de Deus, também morreu degolado. Deus podia dar o livramento? Podia. Por que Deus não deu? Deus não deu o livramento na cova dos leões para Daniel? Deus não deu o livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha? Deus não abriu o mar para o povo de Israel passar? E por que Deus não deu o livramento, então, para João Batista, para Estevão, para Sansão, né, que morreu drasticamente pela desobediência? Porque Deus não quis dar o livramento, Deus quis que eles morressem assim. Então, amados, nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não sabemos as vontades dele. Sabemos que na Bíblia diz que os planos e as vontades de Deus são as melhores para mim. E tudo que Deus faz com a minha vida quando eu sou serva dele é para a honra e a glória do nome dele. Tudo que Deus faz com a minha vida é para que o nome dele seja glorificado. Ah, mas então Deus humilha, Deus permite que a pessoa morra, né, pedrejado, degolado, comido por leões. Não, se ele quiser, se houver um plano para que isso aconteça, se Deus sabe o que pode acontecer com esse testemunho um dia lá na frente, ele permite. Mas se eu morro pelo evangelho de Jesus, se eu morro pelo nome de Deus Todo-Poderoso, se eu morro na verdade e na justiça de Deus, importa que eu vou ser salva. Importa é que a minha alma será salva. Amados do Senhor, agora não vamos trocar o certo pelo errado. Isso aqui não quer dizer que um crente, um homem ou uma mulher que vive na obra de Deus, que faz a obra de Deus, ele vive uma vida, né, um pouco que pisando fora do barco, como diz os outros por aí, e a pessoa morre lá, tomou um tiro, uma facada lá num baile, lá numa rua que tinha uma inimizade com alguém, e ele não morreu pelo evangelho, daí é por uma causa pessoal dele. Vai ser salvo daí? Não. Daí não. É uma causa pessoal dele, ele se dizia servo de Deus, mas tinha uma outra relação fora da vida de servo de Deus. Aí não quer dizer que ele vai ser salvo se ele morreu dessa forma. Né? A palavra de Deus é bem explicada, é bem certa, nós temos que compreendê-la. Porque a palavra de Deus, ela não engana ninguém, ela não mente ninguém, ela é bem certa. Quantos homens e mulheres de Deus que estão na frente do trabalho de Deus, que ministram a palavra de Deus, que louvam o nome do Senhor no altar, mas muitos, a maioria, tem uma vida que não condiz com a sua vida no altar, lá fora. E se lá fora ele leva um tiro, ele leva uma facada, ele leva uma surra pela vida que ele tem lá fora, que não condiz com a vida de um cristão, ele não está fazendo isso pela obra de Deus, nem pelo evangelho de Deus. Ao contrário, ele está envergonhando o nome de Deus. Então, a gente não pode fazer um mistureba das coisas. A gente tem que compreender os planos de Deus. Assim, amados, se um servo, uma serva de Deus viver certo, nós sabemos que muitos vasos do Senhor são enviados para ministrar a palavra de Deus em outras terras, em outros países. Nós sabemos de muitos homens e mulheres de Deus que vai evangelizar em outros países, em terra onde que não é aceito o evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que muitos correm risco de vida, né? Muitos são mortos pelo evangelho. Muitos chegam a pregar a palavra de Deus em lugares lá, matam eles, tá com fogo vivos, né? Matam, né? Fazem tudo que um ser maligno pode fazer com um servo de Deus. Então, se esses estão lá exclusivamente para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus, estão lá evangelizando, eles foram com este propósito, estão cumprindo o propósito de evangelizar, de pregar a palavra da salvação, e eles morrem, eles são salvos. Porque estão morrendo pela palavra de Deus. Estão morrendo pelo evangelho de Jesus Cristo. Estão morrendo na obra de Deus. Entende, amados? Então, o homem e a mulher que perde a sua vida pela obra de Deus, pelo evangelho de Deus, ele é salvo. Está morrendo pela palavra de Deus. Morrendo, fazendo a vontade de Deus.
Deus pode dar o livramento? Deus pode. Por isso que muitos ganham o livramento, a maioria ganham. Mas alguns Deus permite. Por que Deus permite? Porque almas serão ganhas com aquele testemunho. O nome de Jesus um dia, um tempo, vai ser glorificado por aquele testemunho. Tudo que Deus faz é para a glória dele. Amados, então esta palavra de Deus nos trouxe a entender como é padecer pelo Evangelho. E o quanto vale a pena padecer pelo Evangelho. Na verdade, muito homem, muita mulher de Deus já padece. Eu já conheci, eu já ouvi falar, eu até tinha CDs com testemunhos de pessoas, né, bem há tempos atrás, mulheres para servir a Deus, tinha que ser escondida do marido. Eu tenho uma colega que a gente serviu, né, eu não estou aqui para contar, né, testemunhos, estou aqui para falar de Deus, né, mas vira e mexe a gente tem testemunhos para contar, né. Eu tenho uma amiga minha, que a gente congregava no mesmo ministério há muitos anos, né, e agora, né, eu congrego em outro ministério, mas a gente é amiga, se conversa, tudo, né. Ela conta que a conversão dela foi assim. Ela nasceu num berço católico, casou com um esposo muito católico, a família toda católica, só que a vida dela era uma vida miserável, ela sofria com o esposo, ela sofria com a família, né, ela conta as coisas que ela padecia. E ela ouviu falar, né, de Jesus, né, que Jesus podia transformar, que Jesus podia mudar, né, e ela também era uma pessoa bem estourada e tinha vícios, né, e ela começou a ir numa igreja cristã, e ela gostou, começou a ir fazer campanhas, né, ela ia só de dia, né, não podia ir à noite, e ela começou a fazer campanhas, e ela começou a sentir a mudança, ela começou a ver a transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, né? E ela gostou, e ela começou a ir, e ela aceitou Jesus, né? E como o esposo era muito ruim, né? Daqueles muito machista, ela só pensava, o que vai ser de mim um dia quando ele descobrir, né? E chegou, e ele viajava, né? E quase nunca estava em casa, só à noite. E às vezes viajava até a noite. Então, chegou um dia que ela estava fazendo uma campanha, ela não quebrava as campanhas de tipo nenhum, estava próximo de ela se batizar nas águas, porque já fazia tempo que ela estava servindo a Deus e ela já estava apaixonada por Deus. E então, chegou um dia que o esposo dela, né, e ela escutava sempre o esposo dizer, né, com os familiares, né, conversar com os irmãos, com os familiares, né, se a minha mulher um dia pisar na igreja de crente, eu tiro lá pro cabelo da igreja. Se um dia minha mulher pisar numa igreja de crente, eu trago ela de arrasto pro cabelo da igreja que tá na casa. Ela escutava o esposo dizer, né? E ele, como era machista, ela sabia que isso poderia acontecer, né? E ela temia muito, mas ela não conseguia parar de ir na igreja. Mas sempre orando, sempre orando, sempre orando para Deus transformar o coração dele. E chegou um dia, né, chega um dia que, né, tudo vem a posto, né? Ele tinha que viajar e aconteceu algo, ele não foi viajar e ela estava numa campanha que não queria quebrar. E ela, né, torcendo que ele fosse, ele não foi, e ela não queria quebrar aquela campanha, né, e já estava próximo de ela se batizar, e ela estava fazendo essa campanha para o batismo, e chegou, e daí ele começou a desconfiar do nervosismo dela, porque ela estava trocada de roupa para onde que ela ia, e ela confessou. Ela conta que confessou já chorando, porque imaginava que ele ia bater nela, porque era de costume, né. Diz ela que ele não disse nem sim, nem não, nada. Ele não conseguiu falar nada para ela. Ela temia tanto por esse dia, amados. Ela conta, irmã, eu temia tanto que quando ele descobrisse, eu já sentia as bordoadas já. E eu ouvia tanto ele falar que se a mulher dele pisasse numa igreja de crente, ele tirava pro cabelo de lá. E daí, nesse dia, eu não sei da onde que eu arrumei coragem e falei para ele. Diz ela, amados, que o homem ficou mudo. Não falou nada, nem sim, nem não, nem vá, nem não vá. E ela disse que pegou tremendo a bolsa dela, pegou o neném no colo, os outros que ela pegava de pequenininho e foi tremendo e foi.
E daí temendo voltar para casa e temendo que ele fosse lá na igreja buscar ela, mas diz que foi, voltou e foi dias para esse homem retornar a ela a resposta daquele dia que ela falou que foi na igreja. Ele nunca se intrometeu. Diz ela que até familiares, sogra, outros, né, se opunharam, mas ele nunca se opôs. Sendo que ele sempre foi um machista. Sempre disse que tiraria a esposa dele pro cabelo da igreja. E quando um dia ela enfrentou ele não teve palavras, pois Deus interferiu por ela, pois Deus estava na frente dela. Deus jamais ia deixar ele tocar nela por isso. Mas nós sabemos, amados, eu escutei que cada caso é um caso. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Eu já escutei testemunhos de mulheres que apanharam anos e anos por frequentar uma igreja, até Deus transformar o seu esposo. Já soube de história, já tive testemunhos de esposas que iam na igreja, que sofriam, que padeciam na mão do esposo, mas elas eram apaixonadas por Deus e apanhavam todos os dias por isso, até um dia Deus tirou a vida do seu esposo. Então Deus sabe todas as formas de trabalhar, amados. O que Deus não permite é que alguém toque no ungido dele, mas ele faz conforme a vontade dele e tudo que ele faz é para a glória dele. Amém? Amados, esta foi a palavra que Deus trouxe ao nosso entender. O Senhor hoje quer nos ensinar de que nós não devemos temer a nada, temer a ninguém. Nós devemos ter no nosso coração o desejo, a vontade de servir e adorar ao Senhor, e servir e adorar Ele de todo o coração, como já diz aí fora. Ele nos ensina a nos mergulhar de cabeça na presença dele, e o mais ele fará. Se nós estivermos na presença de Deus, tudo o que acontecer na nossa vida é permissão de Deus. Ainda que nós padeça, ainda que nós perca a vida, pela vontade de Deus, é para a glória dele. Amém? Receba, amados irmãos, esta palavra, guarde no teu coração, pratique a palavra do Senhor. É uma forma que o Senhor está nos ensinando como trabalhar e fazer a vontade dele. Amém? Receba, amados. Talvez, tem pessoas aqui, talvez, que está passando perseguição pelo evangelho. Talvez Deus está falando aqui com pessoas que está sendo criticado, às vezes, no teu trabalho, na sua parentela, criticado por amigos porque você tomou a decisão de servir a Deus. Deus aqui está falando que aconteça o que acontecer, continue firme servindo a Deus, porque Deus toma o peito de tudo. Deus toma a frente dos nossos problemas. Deus toma a providência na vida desses que nos rejeitam, que nos criticam, que nos humilham pela palavra de Deus. E o que importa é que Ele seja glorificado na nossa vida, que a nossa glória nós recebemos de Deus. Amém? Receba, amados, esta palavra no teu coração. Vamos agradecer a Deus. E você que tem um problema, tem algo a pedir ao Senhor, peça agora nesta oração no nome de Jesus. E o Senhor vai conceder em nome de Jesus. Querido e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na tua presença, papai. Graças eu te dou por essa palavra maravilhosa, Senhor. Eu louvo, glorifico, bendigo o teu santo nome, Pai. E clamo, meu Deus, ao Senhor que nunca deixe faltar a tua graça. Nunca deixe faltar, meu Pai, as tuas maravilhas, o teu agir na minha vida. Eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus e entrego a vida de todos os irmãos e as irmãs que estão ouvindo esta oração, que vão ouvir no decorrer do tempo esta oração, esta palavra. Visita a todos, meu Deus. E esta pessoa que tem passado por perseguição, por luta, por afronta, Pai, por humilhação, por ser crente, por aceitar o Senhor Jesus Cristo, por viver numa igreja. Toma providência nesta vida, Pai. Derrama da tua unção, da tua graça sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente. Multiplique as bênçãos, meu Deus, sobre estas vidas em nome de Jesus. E tome a vida dos seus perseguidores nas mãos do Senhor, Pai. Converte, meu Pai, a família deste homem, desta mulher que tem orado e pedido ao Senhor. Converte o cônjuge desta pessoa, os seus amigos, meu Pai. E aqueles que se derem por inimigos, meu Deus, dessa pessoa, toma conta, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória. Eu declaro, meu Deus, o agir do Senhor sobre todas as vidas que vão ouvir esta oração, esta palavra. Eu declaro o entendimento, o esclarecimento do Espírito Santo de Deus sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, amados, em nome de Jesus.